sou Maiara, professora de Educação Física, especialista em reabilitação cardíaca e fui convidada a contar um pouquinho para vocês da minha experiência como profissional de Educação Física dentro da área da saúde, mais especificamente com reabilitação cardíaca. Eu me formei no curso de especialização e aprimoramento profissional do Instituto do Coração de São Paulo e depois eu entrei como funcionária contratada no concurso para atuar na equipe multidisciplinar do programa de reabilitação cardíaca do hospital. Então eu estive por 8 anos atuando dentro da reabilitação cardíaca ali hospitalar e depois tive uma vivência da fase extra-hospitalar, onde eu abri a minha assessoria chamada Cardio Team na época, onde a gente atendia os pacientes que já estavam de alta da reabilitação cardíaca hospitalar para dar continuidade no treinamento físico, como manutenção. Então eu vou explicar um pouquinho como que funciona o nosso papel como profissional de educação física nisso tudo. A reabilitação cardíaca é dividida em algumas fases. A fase 1, que normalmente é feita por fisioterapeutas durante o período de internação ainda após evento, bem recente, do evento agudo, seja de um infarto ou de uma cirurgia cardíaca, onde o objetivo é restabelecer o paciente para as atividades básicas do dia a dia, tipo levantar e sentar, andar no corredor, tomar banho. E depois que o paciente tem alta da fase hospitalar, ele entraria na fase 2 da reabilitação cardíaca, onde ele não está mais internado, mas ele vai até o ambiente hospitalar para fazer a sessão de exercício. É nessa fase que, pelo menos no Instituto do Coração, entram os profissionais de educação física. Falei pelo menos porque em alguns hospitais essa fase também é feita por fisioterapeutas, mas aqui no Instituto do Coração já é a equipe de educação física junto com a equipe multidisciplinar. E aí tem o médico, nutricionista, psicólogo, para dar atenção para esse paciente, tanto no sentido de educação da doença, como lidar com aquele diagnóstico e como fazer exercício de forma segura. Essa fase 2, ele precisa fazer no hospital ainda porque ainda exige uma certa supervisão, tanto do médico quanto de alguns aparatos para medir, para observar o comportamento do eletrocardiograma durante o esforço, medir pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, de forma um pouco mais intensiva ainda. Ele fica por 3 meses na fase 2, normalmente a gente faz 36 sessões ali dentro do hospital, ele repete as avaliações médicas e se tiver condições ele tem alta para o que seria a fase 3 da reabilitação cardíaca, onde ele não precisa mais fazer o exercício em ambiente hospitalar, com supervisão médica, mas ainda precisa, o ideal é que fizesse o exercício acompanhado por profissionais especializados. Então aí também o profissional de educação física que atua no treinamento físico, como manutenção dos ganhos que ele teve ali na fase 2, e pode ser fora do ambiente hospitalar, mas com essa supervisão do profissional de educação física especialista. Nessa fase a gente não precisa de uma monitorização tão intensiva mais, como por exemplo do eletrocardiograma, mas a gente ainda continua acompanhando o comportamento de frequência cardíaca e pressão arterial durante o exercício, mas de forma mais espaçada também. Então aquele aluno que já tem um comportamento adequado, a gente já conhece, a gente passa a fazer esse acompanhamento da pressão arterial só uma vez por mês, aí a gente vê de repouso, durante, no final do exercício, para saber se o comportamento está adequado, mas você não precisa fazer diariamente mais, a não ser que ele apresente alguma condição clínica ali que indique que a gente faça esse acompanhamento mais de perto. E a frequência cardíaca normalmente é o que vai nortear a intensidade do exercício, né? Então sempre o treinamento físico é prescrito com base na frequência cardíaca para que a gente tenha os limites de segurança e também no cansaço ali, nos sintomas que podem surgir do paciente. Então frequência cardíaca é rotina na reabilitação cardíaca em todas as fases para a gente poder identificar ali as intensidades ideais de treinamento. Depois que o paciente já ganha uma certa autonomia para poder se automonitorizar, entender até onde ele pode ir, o que é o cansaço normal, o que não é, qual a frequência cardíaca ideal, e ele já tem essa autonomia para poder se autogerir durante o exercício, ele entraria na fase 4, que é justamente a fase onde ele consegue fazer isso de forma mais autônoma, sem necessariamente fazer com supervisão do profissional ali no dia a dia. O ideal ainda é que alguém continue fazendo uma orientação de exercício, nem que seja à distância, para esse paciente, se for possível, e que ele faça as reavaliações médicas a cada 6 meses ou a cada 1 ano, a depender do caso, da condição clínica de cada um, para poder ajustar a prescrição de treinamento, ver se os limites estão adequados e também para o acompanhamento clínico mesmo e acompanhar a evolução ali da doença. Bom, exercício físico é o carro-chefe da reabilitação cardíaca. É através do exercício físico que o paciente vai melhorar a capacidade funcional
que tem relação direta com mortalidade, progressão da doença e qualidade de vida, através do exercício físico, que vai ajudar a controlar todos os outros fatores de risco cardiovasculares associados, como hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, melhorar a qualidade de vida, resgatar autonomia, confiança depois de um evento cardíaco que limita o paciente. O exercício físico resgata de volta essa capacidade do paciente realizar suas tarefas de forma autônoma e evitar a progressão da doença e novos eventos cardiovasculares. E o exercício físico não é uma intervenção pontual de algumas sessões apenas e depois o paciente tem alta. O que muda em relação às fases que se progridem da reabilitação cardíaca é o nível de monitorização, mas a intervenção com exercício físico ela deve ser feita para o resto da vida, para que ele continue tendo os benefícios dos efeitos crônicos ali da atividade física. Daí a importância do profissional de educação física que tenha conhecimento sobre a fisiopatologia dessa doença, das doenças cardiovasculares e dos efeitos agudos e crônicos ao sistema cardiovascular que o exercício físico pode provocar, para a gente usar da forma mais adequada possível, minimizando os riscos e otimizando os benefícios para esse paciente. Oi gente, meu nome é Natália Gazarra, eu sou nutricionista especialista em doenças crônicas não transmissíveis pelo Hospital Albert Einstein e hoje eu vou falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, que é uma condição física que quando a pressão ela se mantém elevada, e ela, por ser silenciosa, a gente precisa fazer um acompanhamento importante, porque ela também pode ser um fator de risco para outras doenças, como doenças coronarianas e insuficiência renal. Hoje a gente sabe que 30% da população brasileira é hipertensa e 60% dos idosos são hipertensos. Ou seja, isso mostra como essa doença ela é importante da gente ser acompanhada com o médico e também com o nutricionista. Nós nutricionistas, a gente faz um acompanhamento com foco na mudança do estilo de vida. Então, a mudança de estilo de vida, ela vai abordar tanto a alimentação, como também a atividade física. Com relação à alimentação, eu vou destacar 3 micronutrientes que são super importantes para esse manejo aí da pressão. O primeiro micronutriente que eu vou destacar é o cálcio, que a gente encontra ali no leite, nos derivados, e a gente vai dar preferência para a versão desnatada. O segundo é o potássio, que a gente encontra na grande maioria de frutas, verduras e legumes. E o terceiro é o magnésio, que a gente encontra, por exemplo, na semente de abóbora, a gente encontra nas leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha. Nas castanhas também a gente encontra magnésio. E aí eu destaco também a questão da gente diminuir o consumo do álcool, né? Da gente controlar a questão do tabagismo, tem a questão da gente controlar o consumo de sódio. É recomendado hoje em dia 5 gramas de sódio por dia. A gente sabe que o brasileiro consome mais de 12 gramas de sódio no dia e a gente tem que ficar atento a alimentos que são ricos em sódio, como por exemplo temperos prontos, alimentos industrializados, embutidos como salsicha, linguiça, presunto. E junto com essa mudança de estilo de vida, eu costumo aplicar no consultório o modelo transteorético, que a gente identifica em que momento esse paciente está de mudança, né? Porque tem pacientes que só vêm encaminhados do médico e não estão a fim de mudar, não estão no momento de mudar. Já tem pacientes que vêm encaminhados do médico, querem mudar, mas não sabem por onde começar, né? Já tem pacientes que já passam comigo e já estão mudando, já começaram em casa a mudar algumas coisas. Então, é legal a gente identificar que momento de mudança que esse paciente está para a gente conseguir ajudar ele cada vez mais nessa mudança de estilo de vida. Olá, boa tarde. Meu nome é Roberta, sou médica cardiologista do Instituto do Coração, do INCOR. Eu vou falar um pouquinho sobre a patologia hipertensão, né? É uma doença bem diferente das outras doenças na cardiologia, porque a maioria das doenças da cardiologia é mais prevalente em idosos, enquanto a hipertensão, igualmente a dislipidemia, são doenças que aparecem tanto em jovens quanto em idosos, né? A genética é muito importante para falar os pacientes que têm maior propensão a ter essa doença, né, a hipertensão, né? Mas não é a única coisa que é importante, né? O estilo de vida é muito mais importante. Por quê? Porque a genética, que é algo que vem do pai, né? Você herda do pai ou da mãe ou dos avós, né? Mas não é todo paciente que tem genética de hipertensão é indicativo que vai ter
a doença pressão alta, a doença hipertensão. Por quê? Muito vai depender do seu estilo de vida. Porque se a genética só indica se você tem propensão a ter a doença, mas o teu estilo de vida é que vai determinar se você vai desenvolver ou não a doença, né? A hipertensão, ela é uma doença que o estilo de vida faz muita diferença, né? Então, o sedentarismo e a alimentação inadequada levam a ganho de peso e a doença hipertensão acaba se desenvolvendo, né? Então, muitas vezes o paciente só modificando o seu estilo de vida, né? Fazendo atividade física, alterando a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, com menos gordura, menos sal na alimentação, diminuindo a quantidade de comida, faz com que eles percam peso e muitas vezes diminuem a quantidade de medicações, a dose das medicações é diminuída e muitas vezes o paciente que tinha a genética de hipertensão e tinha a doença hipertensão começa a não necessitar mais de medicamento, né? E, na verdade, muitos desses pacientes têm esse mau comportamento, ou comportamento inadequado, né? De estilo de vida inadequado, porque aprenderam com as suas famílias, né? Com as pessoas do convívio, né? E muitas vezes elas não foram apresentadas a um estilo de vida melhor, né? E a gente, como pessoas da área da saúde, temos que apresentar esse estilo de vida adequado para os nossos pacientes, né? E, na verdade, muitos deles nunca pararam para pensar ou analisar seu próprio estilo de vida, né? Porque é muito mais fácil a gente enxergar a vida dos outros do que ficar se enxergando, né? É muito mais fácil ver como é que é o estilo de vida das outras pessoas do que olhar para nosso próprio estilo de vida, né? Muitas vezes a gente está no dia a dia e nem para pensar, nem para tentar enxergar como que é o nosso estilo de vida. Muitas vezes a gente precisa de um espelho para poder enxergar a nossa própria imagem e da mesma forma com nosso estilo de vida. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o estilo de vida nosso, né? Só ver o estilo de vida das outras pessoas e a gente muitas vezes precisa de um espelho para poder enxergar ou analisar o nosso próprio estilo de vida, né? Então, muitos desses pacientes, nós da área da saúde, somos o instrumento, servimos de instrumento como um espelho para os nossos pacientes enxergarem como que é o estilo de vida deles, né? E muitas vezes a gente precisa apresentar um estilo de vida mais saudável para eles, que sair do sedentarismo, ou seja, fazer atividades físicas e uma alimentação mais saudável, como comer comida com menos sal, comer menor quantidade e com menos gordura, né? E muitas vezes os pacientes querem fazer mudanças bruscas e muito importantes no seu estilo de vida, mas essas mudanças bruscas e rápidas no estilo de vida dificulta muito a constância dessa mudança de estilo de vida. Muitos deles começam a fazer e acham um pouco difícil, né, porque é uma mudança muito brusca e acaba voltando ao estilo de vida anterior, né? Então, muitas vezes a gente prefere mudanças pequenas, né, e constantes para que as mudanças permaneçam constantes e para longo prazo, né, para que o benefício seja mais visível e mais evidente a longo prazo, né? Então, muitas vezes mudanças de estilo de vida pequeno do dia a dia, como subir escada,
em vez de ir de elevador, subir escada em vez de ir de escada rolante, né? Muitas vezes ir na padaria que fica na esquina de casa, em vez de ir de carro e caminhando, né? São pequenas mudanças que vão fazendo a gente mudar gradativamente, pequenas mudanças graduais que fazem muitas vezes mais benefício do que tentativa de mudanças bruscas e de tempo mais curto, né? O ideal são mudanças a longo prazo, né? Então, eu lembro que eu trabalhava num laboratório em que ele era só térreo, né? E aí teve uma vez que teve a época que eles ampliaram e fizeram mais um andar, então tinha o térreo e o primeiro andar, né? E aí tinha a escada e decidiram colocar um elevador ao lado da escada para poder facilitar para os pacientes que tinham dificuldade de deambulação, cadeirante, né? E assim, foi muito impactante ver que muitas vezes pacientes jovens, sem doença, sem dificuldade de mobilidade nenhuma, ficavam na frente do elevador, aguardando o elevador, e do lado tinha uma escada, em vez de subir um lance de escada, preferiam ficar esperando o elevador. Então, na verdade, essas pequenas mudanças, né, de comportamentos, né, de a gente procurar sempre nos pequenos movimentos, tentar fazer caminhar de escada, subir de escada, caminhar até em locais perto, fazer caminhada, né, são coisas que muitas vezes fazem bastante diferença na vida do paciente que tem hipertensão.